Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai mexer com seu coração e despertar suas emoções mais profundas. Hoje vou contar para vocês uma história de segunda chance, onde o destino une duas almas feridas de uma forma totalmente inesperada. Imaginem uma jovem que carrega cicatrizes invisíveis do passado, que conhece a fome e a humilhação, mas que ainda acredita que dias melhores podem chegar. E um homem que construiu muros ao redor do coração, vivendo em uma mansão que mais parece uma prisão dourada. O que acontece quando esses dois mundos se encontram de uma forma que nenhum dos dois jamais imaginou? Quando um simples gesto pode mudar o rumo de duas vidas para sempre? Essa é uma história sobre como o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais improváveis, sobre como a bondade pode transformar até mesmo os corações mais fechados. Preparem-se para rir, se emocionar e talvez derramar algumas lágrimas, porque o que vocês vão ouvir hoje vai provar que o amor sempre encontra um jeito de vencer. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por fazerem parte desta família linda que cresce a cada dia. Se você já é inscrito no canal, deixe seu like para me ajudar a levar essas histórias para ainda mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Aproveito para perguntar: de onde vocês estão me ouvindo hoje? Comentem aí embaixo sua cidade e estado, ou seu país se estiverem me acompanhando de outro lugar. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos cantos diferentes. Agora acomodem-se, porque nossa história está começando. Helena acordou antes do sol nascer, como sempre fazia há mais de 10 anos. Aos 24 anos, ela já conhecia o peso de carregar o mundo nas costas desde muito cedo. Órfã aos 8 anos, depois que seus pais morreram em um acidente de carro, ela cresceu no orfanato São José, onde aprendeu que a vida não dava nada de graça para ninguém. Lá, entre outras crianças abandonadas pelo destino, Helena descobriu que tinha duas escolhas: endurecer o coração ou aprender a encontrar esperança nos lugares mais improváveis. Ela escolheu a segunda opção, mesmo quando isso significava sofrer mais do que as outras meninas que simplesmente desistiam de sonhar. Quando fez 18 anos e teve que deixar o orfanato, Helena sabia que teria que se virar sozinha no mundo. Não tinha família, não tinha dinheiro guardado, não tinha ninguém para correr quando as coisas ficassem difíceis, mas tinha duas mãos para trabalhar e um coração que se recusava a desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. Começou trabalhando em uma padaria no centro da cidade, acordando às 4 da manhã, para preparar os pães e bolos que alimentavam as pessoas que tinham sorte o suficiente para ter dinheiro para comprar comida fresca todos os dias. O salário era pouco, mas dava para pagar um quartinho minúsculo em uma pensão e comer pelo menos uma refeição decente por dia. Foi na padaria que Helena ouviu falar sobre trabalhos domésticos em casas de família rica. As outras funcionárias sempre comentavam sobre conhecidas que trabalhavam para pessoas endinheiradas e como a vida delas melhorava quando conseguiam essas vagas. É muito melhor que ficar acordando de madrugada para amassar massa, dizia Dona Rosa, a dona da padaria, sempre que via Helena lutando para manter os olhos abertos depois de mais uma noite mal dormida. Casa de rico é outra coisa, menina. Você come bem, dorme em quarto próprio, ainda ganha mais do que aqui. Helena ouvia essas conversas com o coração apertado de esperança, imaginando como seria ter uma vida mais estável, mais digna. A oportunidade apareceu quando Helena já estava há 2 anos na padaria. Uma cliente regular, Dona Margarete Monteiro, esposa de um empresário conhecido na cidade, estava procurando uma empregada doméstica para sua mansão no bairro mais nobre. Preciso de alguém jovem que aprenda rápido e que saiba o lugar dela, disse Dona Margarete para Dona Rosa, enquanto Helena fingia estar ocupada organizando os doces no balcão, mas prestava atenção em cada palavra. Não quero essas meninas cheias de frescura que acham que podem fazer o que querem só porque trabalham para a família de bem. Dona Rosa imediatamente recomendou Helena, falando sobre como ela era trabalhadora, honesta e respeitosa. Helena foi entrevistada na própria mansão dos Monteiro e ficou impressionada com o tamanho da casa. Nunca tinha visto tanto luxo junto em um lugar só. Os móveis eram de madeira escura e brilhante. As cortinas eram de tecido fino que ela nem sabia o nome, e havia quadros nas paredes
que provavelmente custavam mais do que ela ia ganhar em anos de trabalho. Dona Margarete era uma mulher de uns 50 anos, magra, sempre bem arrumada, que falava com um tom de voz que deixava claro que estava acostumada a ser obedecida, sem questionamentos. Você vai limpar a casa, lavar e passar roupas, preparar refeições quando necessário e cuidar de qualquer outra coisa que eu precisar, explicou Dona Margarete, andando pela sala enquanto Helena permanecia em pé, sem ser convidada para sentar. O salário é bom. Você vai ter um quarto no fundo da casa, mas tem regras que não podem ser quebradas de jeito nenhum. As regras eram muitas e bem específicas. Helena não podia usar o banheiro social da casa, apenas o pequeno banheiro de serviço que ficava ao lado de seu quarto. Não podia sentar nos móveis da sala ou dos quartos principais. Não podia usar a entrada principal da casa. Sempre tinha que entrar e sair pela porta dos fundos. E a regra mais importante de todas: não podia comer nada que pertencesse à família. Você traz sua própria comida ou come fora da casa no seu horário de almoço, explicou Dona Margarete com um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Comida dessa casa é para a família Monteiro e convidados. Espero que isso esteja bem claro para você, Helena. Helena concordou com tudo, pensando que pelo menos teria um lugar para morar e um salário fixo, o que já era mais do que muita gente conseguia ter. No começo, Helena tentou seguir todas as regras à risca. Acordava cedo para preparar o café da manhã da família, limpava a casa enorme dos Monteiro até cada canto ficar brilhando, lavava e passava montanhas de roupas caras e ainda cuidava do jardim quando sobrava tempo. Durante o horário de almoço, ia até uma lanchonete barata perto da casa e comia um sanduíche simples, ou às vezes só tomava um café com pão quando o dinheiro estava mais apertado. À noite, no seu quartinho pequeno e simples, comia alguma coisa que trazia de casa, ou que comprava no mercadinho do bairro antes de voltar para a mansão. Mas conforme os meses foram passando, Helena começou a perceber que a vida na casa dos Monteiro não era a melhoria que ela tinha sonhado. Dona Margarete era extremamente exigente e nunca estava satisfeita com nada que Helena fazia. Se a casa estava limpa, reclamava que não estava brilhando o suficiente. Se a comida estava pronta no horário, dizia que os temperos não estavam no ponto certo. Se Helena terminava uma tarefa rapidamente, inventava outras coisas para ela fazer, como se não pudesse suportar vê-la parada por um minuto sequer. Não estou pagando para você ficar descansando, Helena. Dizia sempre que encontrava a moça respirando por alguns segundos entre uma atividade e outra. Pior do que a exigência excessiva era a forma como Dona Margarete fiscalizava a comida da casa. Ela literalmente contava quantos pães havia na geladeira pela manhã e checava novamente à noite. Controlava quantos ovos, fatias de queijo, frutas e qualquer outro alimento havia na despensa. Se alguma coisa sumia, mesmo que fosse um biscoito ou uma maçã, Dona Margarete chamava Helena para uma conversa tensa e humilhante. Você acha que eu não percebo quando alguma coisa desaparece da minha cozinha? Perguntava com os olhos estreitados, como se Helena fosse uma criminosa perigosa. Eu sei exatamente o que tem nesta casa, e se continuar sumindo comida, vou ter que tomar providências mais sérias. Helena começou a emagrecer rapidamente. O salário que recebia mal dava para pagar suas despesas pessoais e comprar comida o suficiente para 3 refeições por dia. Muitas vezes dormia com fome, sonhando com os aromas deliciosos que saíam da cozinha quando preparava as refeições da família Monteiro. Via as sobras de comida gostosa sendo jogadas no lixo todos os dias e sentia o estômago doer de vontade, mas não ousava tocar em nada. O medo de ser demitida e voltar para a vida ainda mais difícil que tinha antes a mantinha firme na decisão de seguir todas as regras, por mais injustas que fossem. A situação chegou ao limite no final do 2º ano, trabalhando para a família Monteiro. Helena estava passando por uma fase especialmente difícil financeiramente, porque teve que pagar uma consulta médica urgente e alguns remédios para uma infecção que pegou. O dinheiro que sobrou mal deu para comprar comida para alguns dias, e ela estava literalmente passando fome. Em uma manhã particularmente difícil, depois de passar quase 2 dias comendo apenas pão com água, Helena desmaiou na cozinha enquanto preparava o almoço da família. Quando acordou, Dona Margarete estava em pé ao lado dela com uma expressão de irritação pura no rosto. — Que palhaçada é essa, Helena?
Você acha que pode chamar atenção fingindo estar doente para não trabalhar? Gritou Dona Margarete, sem demonstrar nem um pouco de preocupação com o estado de saúde da moça. Helena tentou explicar que estava apenas com um pouco de tontura, mas Dona Margarete não queria ouvir desculpas. Se você não consegue fazer o trabalho direito, é melhor procurar outro emprego, ameaçou apontando o dedo na cara de Helena. Não vou tolerar funcionária preguiçosa na minha casa. Naquele momento, algo quebrou dentro do coração de Helena. Ela percebeu que não importava o quanto se esforçasse, nunca seria tratada com um mínimo de dignidade humana naquela casa. Mesmo assim, engoliu as lágrimas e voltou ao trabalho, porque não tinha para onde ir, nem como se sustentar sem aquele emprego. O golpe final veio algumas semanas depois, quando Dona Margarete acusou Helena de ter roubado uma joia cara de seu quarto. Helena jamais tinha tocado em nada que não fosse para limpar, mas Dona Margarete estava convencida de que ela era a culpada. Só pode ter sido você, Helena. Não teve mais ninguém no meu quarto além de você para limpar, acusou Dona Margarete na frente do marido e dos filhos, como se Helena fosse uma criminosa sendo julgada publicamente. Sempre soube que não dava para confiar em gente da sua laia. Pobre é tudo igual. Não resiste à tentação quando vê coisa de valor. Helena chorou e jurou por tudo que era sagrado, que não tinha pegado nada, mas ninguém acreditou na palavra dela contra a de Dona Margarete. Foi demitida no mesmo dia sem receber o salário do mês e ainda com a ameaça de que Dona Margarete ia espalhar para todas as famílias conhecidas que Helena era uma ladra. Você nunca mais vai conseguir trabalho em casa de família decente nesta cidade, disse Dona Margarete com um sorriso maldoso, como se estivesse se divertindo ao destruir a vida de Helena. Deveria ter pensado nisso antes de resolver roubar o que não é seu. Helena saiu daquela casa, carregando apenas a mochila com suas poucas roupas e o coração despedaçado, sem saber como ia conseguir sobreviver dali para frente. Durante 3 semanas depois de sair da casa dos Monteiro, Helena viveu o pior período da sua vida. Voltou para a pensão onde morava antes, mas o dinheiro que tinha guardado acabou rapidamente. Tentou encontrar trabalho em várias casas, lojas e estabelecimentos, mas sempre que as pessoas pediam referências do emprego anterior, ela não sabia o que dizer. Não podia dar o nome de Dona Margarete porque sabia que ela ia falar mal dela, mas também não tinha como explicar 2 anos de trabalho sem nenhuma referência. A situação ficou tão desesperadora que Helena teve que deixar a pensão e passou a dormir em bancos de praça, escondendo-se da polícia que fazia rondas noturnas. Foi em uma dessas noites difíceis, quando estava procurando um lugar seguro para passar a madrugada, que Helena viu um anúncio grudado em um poste de luz. Procura-se empregada doméstica para trabalho em residência. Experiência necessária. Boa remuneração. Interessadas procurar Ricardo Almeida. Havia um número de telefone e um endereço no bairro mais rico da cidade. Helena olhou para aquele papel amarrotado como se fosse um presente do céu. Não conhecia esse Ricardo Almeida, mas qualquer oportunidade era melhor do que continuar dormindo na rua e passando dias inteiros sem comer nada além de restos que conseguia encontrar. No dia seguinte, Helena usou suas últimas moedas para tomar um banho em um banheiro público. Vestiu sua melhor roupa, que ainda estava limpa, e foi até o endereço indicado no anúncio. A mansão era ainda maior e mais imponente do que a dos Monteiro. Tinha um portão alto de ferro trabalhado, jardins enormes com plantas bem cuidadas, e a casa em si parecia um palácio de filme. Helena ficou parada em frente ao portão por quase meia hora, juntando coragem para tocar a campainha. Quando finalmente fez isso, uma voz masculina atendeu pelo interfone. — Quem é? — perguntou a voz, soando cansada e meio irritada. — Meu nome é Helena, senhor. Vim por causa do anúncio para a empregada doméstica, respondeu ela, tentando controlar o nervosismo na voz. Houve alguns segundos de silêncio, antes de a voz responder. — Entre. A porta da frente está aberta. O portão se abriu automaticamente e Helena caminhou pelo jardim até a entrada principal da casa, admirando a beleza de tudo ao redor. Nunca tinha imaginado que pudesse um dia entrar pela porta da frente de uma casa tão luxuosa. A porta se abriu antes mesmo de ela bater, e Helena se viu cara a cara com um homem alto, de cabelos escuros meio despenteados, olhos castanhos profundos que pareciam carregar uma tristeza antiga, e uma expressão séria que não dava para decifrar se era boa ou ruim.
Ele estava vestindo uma camisa social branca meio amarrotada e calça social preta, como se tivesse dormido com a roupa do trabalho. "Você é Helena?" perguntou ele olhando-a de cima a baixo, de uma forma que não era desrespeitosa, apenas observadora. "Sou sim, Sr. Ricardo", respondeu ela, fazendo uma pequena reverência, porque não sabia bem como se comportar. Ricardo a conduziu até uma sala enorme cheia de móveis elegantes, mas Helena notou que havia uma camada fina de poeira em alguns lugares e algumas coisas fora do lugar, como se ninguém cuidasse direito da casa há algum tempo. "Sente-se", disse ele, apontando para um sofá de couro marrom que provavelmente custava mais do que Helena ganhava em anos. Ela se sentou na beirinha do sofá, com as mãos entrelaçadas no colo, tentando parecer profissional, apesar de estar morrendo de nervoso por dentro. "Você tem experiência com trabalho doméstico?" perguntou Ricardo, se sentando em uma poltrona em frente a ela. Havia algo em sua voz que era diferente das outras pessoas ricas que Helena conhecia. Ele não falava com aquele tom de superioridade que ela estava acostumada a ouvir. Parecia apenas cansado e meio perdido. "Tenho sim, senhor. Trabalhei por 2 anos em uma casa de família, cuidando de limpeza, cozinha, roupas, tudo o que fosse necessário", respondeu Helena, tentando soar confiante sem mentir sobre sua experiência. "E por que saiu do emprego anterior?" Foi a pergunta que Helena mais temia. Ela respirou fundo e decidiu ser o mais honesta possível sem entrar em detalhes que pudessem prejudicá-la. "Tive alguns desentendimentos com a patroa, senhor. Às vezes as personalidades não combinam, mesmo quando a gente se esforça bastante." Ricardo a estudou com os olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando ler algo além das palavras que ela tinha dito. "Entendo", disse finalmente. "E referências? Posso falar com seus antigos patrões?" Helena sentiu o coração disparar e teve certeza de que ali terminava sua única chance de conseguir aquele emprego. "Na verdade, senhor, prefiro que não entre em contato com eles. Foram situações bem complicadas e eu prefiro deixar o passado para trás, se for possível." Ela esperava que Ricardo ficasse desconfiado ou irritado, mas ele apenas acenou com a cabeça de uma forma que parecia compreensiva. "Às vezes é melhor mesmo começar do zero", disse ele, e Helena teve a impressão de que ele estava falando de experiência própria também. "O trabalho é simples", explicou Ricardo, se levantando e começando a andar pela sala. "É uma casa grande, mas eu moro sozinho. Então não é tanto trabalho quanto parece. Preciso de alguém para manter tudo limpo e organizado, preparar algumas refeições, cuidar das roupas. Você teria um quarto próprio aqui na casa, salário fixo todo mês e liberdade para usar qualquer coisa que precisar." Helena quase não acreditou no que estava ouvindo. Depois da experiência terrível com os Monteiro, aquilo parecia bom demais para ser verdade. "Quando posso começar, senhor?" perguntou Helena, tentando não demonstrar o desespero que sentia por dentro. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que ela chegara, e aquele sorriso transformou completamente o rosto dele, tornando-o muito mais jovem e menos assombrado. "Pode começar hoje mesmo, se quiser. Vou mostrar seu quarto e explicar como as coisas funcionam aqui." Ele a levou por um corredor longo até um quarto que era maior e mais bonito do que qualquer lugar onde Helena já tinha morado. Tinha uma cama de solteiro confortável, um armário espaçoso, uma mesinha de estudos e até uma janela com vista para o jardim. "Este é seu quarto", disse Ricardo, parado na porta enquanto Helena explorava o espaço com os olhos brilhando de emoção. "Pode usar à vontade, decorar como quiser, fazer o que se sentir confortável. O banheiro é ali ao lado, só seu." "E Helena?" Ele esperou ela olhar para ele antes de continuar. "Nesta casa você não é só uma empregada. É uma pessoa que está me ajudando a cuidar do meu lar. Espero que se sinta bem aqui e que possamos trabalhar juntos de forma respeitosa." Helena teve que engolir as lágrimas que subiram aos olhos. Depois de tanto tempo sendo tratada como se fosse menos do que humana, ouvir aquelas palavras era quase inacreditável. "Muito obrigada, Sr. Ricardo. O senhor não vai se arrepender de ter me dado esta oportunidade", disse ela, fazendo uma reverência mais profunda que antes. "Chame-me só de Ricardo", disse ele com outro sorriso. "E não precisa fazer reverências. Aqui somos todos iguais." Nos primeiros dias na casa de Ricardo, Helena trabalhou como nunca tinha trabalhado antes na vida. Levantava antes do sol para preparar café da manhã, limpava cada canto da mansão até ficar brilhando,
organizava as roupas de Ricardo no armário, cuidava das plantas do jardim e ainda encontrava tempo para preparar jantares elaborados que deixava prontos para quando ele voltasse do trabalho. Fazia tudo isso movida por uma mistura de gratidão e determinação de provar que merecia estar ali. Ricardo era um patrão completamente diferente de qualquer pessoa que Helena já conhecera. Ele sempre agradecia quando ela fazia alguma coisa, perguntava se ela estava precisando de alguma coisa e até insistia para que ela comesse junto com ele quando preparava refeições grandes demais para uma pessoa só. Mas Helena, ainda carregando o trauma da casa dos Monteiro, recusava educadamente todas as ofertas. Obrigada, Sr. Ricardo, mas já comi mais cedo, mentia ela, preferindo comer suas próprias coisas simples no quarto ou na cozinha, quando ele não estava por perto. O que Helena não sabia era que Ricardo estava viajando a trabalho na primeira semana, depois que ela começou a trabalhar para ele. Ele tinha ido resolver alguns negócios em outra cidade e ficaria fora por alguns dias. Antes de viajar, deixou dinheiro para ela comprar qualquer coisa que precisasse e disse para se sentir à vontade na casa. Faça como se fosse sua própria casa, Helena. Não precisa ficar se privando de nada enquanto eu estiver fora, disse ele antes de partir. Mesmo com Ricardo fora, Helena manteve sua rotina rigorosa de limpeza e organização. Mas conforme os dias foram passando e o dinheiro que ela tinha trazido foi acabando, a situação ficou complicada. Ela não queria gastar o dinheiro que Ricardo tinha deixado porque achava que era só para emergências reais e não para a comida dela. Começou a comer cada vez menos, economizando ao máximo para não precisar usar o dinheiro do patrão. No terceiro dia de Ricardo fora, Helena estava passando fome de verdade há quase 2 dias. Foi então que aconteceu o impensável. Helena estava organizando a cozinha depois de terminar a limpeza da casa, quando viu uma quantidade grande de sobras de comida que tinham sobrado de antes de Ricardo viajar e que estavam prestes a estragar. Havia restos de um frango assado, um pouco de arroz, algumas frutas que já estavam meio passadas e vários outros alimentos que claramente iam ser jogados fora. Helena olhou para toda aquela comida e sentiu o estômago roncar de uma forma que doía fisicamente. Ela ficou parada na frente da geladeira aberta por quase 10 minutos, travando uma batalha interna entre a fome que estava sentindo e o medo terrível de fazer alguma coisa errada que pudesse custar seu emprego. Lembrou das ameaças de Dona Margarete, das humilhações que passou, de como foi acusada de roubo por causa de algo que nem tinha feito. Mas a fome era mais forte do que o medo, e Helena finalmente pegou alguns pedaços de frango e um pouco de arroz, colocou tudo em um prato pequeno e comeu rapidamente em pé na própria cozinha, como se fosse uma criminosa cometendo um crime terrível. Depois de comer, Helena se sentiu culpada e apavorada. Pegou todos os restos de comida que estavam na geladeira e jogou tudo no lixo, para que Ricardo não pudesse perceber que alguma coisa tinha sumido. Passou o resto do dia nervosa, imaginando 1000 formas de explicar o que tinha acontecido caso ele descobrisse de alguma forma. À noite, não conseguiu dormir direito, tendo pesadelos com Dona Margarete gritando que ela era uma ladra e com Ricardo a mandando embora de casa. Na manhã seguinte, Helena estava tão nervosa e culpada que decidiu que não podia mais arriscar passar por aquela situação novamente. Mesmo passando fome, preferia procurar comida em outro lugar do que mexer em qualquer coisa que pertencesse a Ricardo. Foi então que teve a ideia de procurar no lixo da casa. Pensou que se houvesse alguma coisa ainda aproveitável que tivesse sido jogada fora, tecnicamente não seria roubo pegar, porque já tinha sido descartado mesmo. Foi assim que Ricardo encontrou Helena quando voltou de viagem um dia mais cedo do que tinha planejado. Eram quase 7 horas da noite quando ele chegou em casa, cansado da viagem e ansioso para descansar. Entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia quando chegava do trabalho, e foi direto para a cozinha pegar um copo de água. Foi quando ouviu um barulho vindo da área de serviço e foi ver o que era. A cena que Ricardo viu o deixou completamente chocado e sem palavras. Helena estava ajoelhada ao lado da lixeira grande da cozinha, com as mãos sujas, tirando pedaços de pão amanhecido e restos de comida que ainda pareciam aproveitáveis. Ela estava tão concentrada e desesperada que não percebeu a presença dele imediatamente. Quando finalmente olhou para cima e viu Ricardo parado na porta, olhando para ela com uma expressão de total espanto,
Helena sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre sua cabeça. Helena, o que você está fazendo? Perguntou Ricardo com a voz baixa e cheia de confusão. Helena se levantou rapidamente, limpando as mãos na roupa e tentando esconder a comida que tinha pegado do lixo, mas já era tarde demais. As lágrimas começaram a descer pelo seu rosto e ela não conseguia encontrar palavras para explicar a situação humilhante em que tinha sido pega. Senhor Ricardo, eu posso explicar, balbuciou ela, tremendo de medo e vergonha. Ricardo ficou parado por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Helena estava ali, na frente dele, com as mãos ainda sujas de lixo, segurando pedaços de comida velha como se fossem tesouros preciosos. O rosto dela estava molhado de lágrimas de vergonha e desespero, e ela tremia como uma folha no vento. Nunca em toda a sua vida, Ricardo tinha presenciado uma cena que o tocasse tão profundamente no coração. Helena, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Perguntou ele, se aproximando devagar como se estivesse lidando com um animal ferido que poderia fugir correndo a qualquer momento. Por favor, senhor Ricardo, não me mande embora, implorou Helena, largando os pedaços de comida no chão e juntando as mãos em gesto de súplica. Eu sei que fiz uma coisa terrível, mas estava com tanta fome. Faz 2 dias que não como quase nada, e vi essas coisas no lixo que ainda estavam boas. Eu sei que foi errado, mas eu não tinha para onde ir buscar comida, e não queria gastar o dinheiro que o senhor deixou porque achei que era só para emergências. As palavras saíam atropeladas da boca dela, misturadas com soluços e lágrimas, numa tentativa desesperada de explicar o inexplicável. Ricardo sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu estômago. Ele olhou para Helena, uma moça jovem e trabalhadora que estava literalmente fuçando no lixo para encontrar comida, e depois olhou para sua mansão enorme cheia de luxos que nem usava. Helena, espera aí, disse ele, levantando as mãos em um gesto para que ela parasse de falar. Você está me dizendo que estava passando fome na minha casa, que não comeu nada em 2 dias? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, não de raiva, mas de incredulidade total. Eu não queria incomodar o senhor, chorou Helena, encolhendo-se como se esperasse ser gritada ou agredida. Na casa onde eu trabalhava antes, não podia comer nada que fosse da família. Tinha que trazer minha própria comida ou comer fora. Pensei que aqui fosse igual. O senhor foi tão gentil comigo que eu não queria abusar da sua bondade, pedindo comida também. Ela falou isso olhando para o chão, como se não tivesse coragem de enfrentar os olhos de Ricardo, depois de ter sido pega numa situação tão humilhante. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, tentando entender completamente o que Helena estava dizendo. Lentamente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na cabeça dele. A forma como ela sempre recusava suas ofertas para comer junto, como sempre dizia, que já tinha comido quando ele perguntava, como ela parecia estar emagrecendo desde que começou a trabalhar para ele. Meu Deus do céu, Helena, murmurou ele, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de total desespero. Você achou que eu ia deixar você passar fome na minha casa? Que tipo de monstro você pensa que eu sou? As palavras de Ricardo fizeram Helena levantar os olhos pela primeira vez desde que tinha sido descoberta. Havia algo na voz dele que ela nunca tinha ouvido antes. Não era raiva, não era nojo, não era desprezo. Parecia quase dor, como se ele estivesse sofrendo por ela ter passado por aquilo. O senhor não é monstro nenhum, disse ela rapidamente, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. O senhor é a pessoa mais boa que já conheci na minha vida. A culpa é toda minha, por não ter entendido direito como as coisas funcionam aqui. Não, Helena, a culpa não é sua, disse Ricardo, se aproximando mais dela. A culpa é minha por não ter sido mais claro, por não ter percebido que você estava passando necessidade debaixo do meu próprio teto. Ele parou bem na frente dela e, para surpresa total de Helena, estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela, limpando uma lágrima que ainda escorria. Me desculpa, Helena. Me desculpa por ter deixado você passar por isso. Helena ficou completamente chocada com aquele gesto. Nunca na vida um patrão tinha pedido desculpas para ela, muito menos tocado seu rosto com tanta delicadeza. Senhor Ricardo, começou ela, mas ele balançou a cabeça e a interrompeu. Não me chame de senhor. Chame-me só de Ricardo, por favor. E agora você vai fazer uma coisa para mim. Ele pegou a mão dela e a conduziu para fora da área de serviço. Vai lavar essas mãos,
vai se sentar na mesa da cozinha e vai me contar direito o que aconteceu no seu emprego anterior, enquanto eu preparo uma refeição decente para você. Mas, Ricardo, eu não posso sentar na mesa da cozinha, protestou Helena, ainda resistindo à ideia de quebrar as regras que estavam gravadas na cabeça dela. Não está certo uma empregada sentar na mesa da família. Ricardo parou de andar e se virou para olhar diretamente nos olhos dela. Helena, me escuta bem. Nesta casa, você não é só uma empregada. Você é uma pessoa que mora aqui comigo, que cuida desta casa comigo, que divide este espaço comigo. E pessoas que dividem o mesmo teto comem na mesma mesa. Entendeu? Mesmo com todo o medo e confusão que sentia, Helena conseguiu perceber que Ricardo estava falando sério. Havia uma firmeza na voz dele que não dava margem para discussão, mas ao mesmo tempo era uma firmeza gentil, como se ele estivesse tentando protegê-la de alguma coisa. Entendi, murmurou ela, ainda não acreditando completamente que aquilo estava acontecendo. Então vai lavar as mãos e se sentar, disse Ricardo apontando para a mesa de jantar que ficava do lado da cozinha. E não quero ouvir mais nenhuma desculpa. Enquanto Helena lavava as mãos no banheiro, Ricardo ficou na cozinha tentando processar tudo que tinha acabado de descobrir. Ele era um homem acostumado a resolver problemas complicados no mundo dos negócios, mas nunca tinha se deparado com uma situação como aquela. Saber que uma pessoa estava passando fome dentro da sua própria casa por puro medo e trauma de experiências passadas o deixava com uma mistura de raiva e tristeza que ele não sabia bem como lidar. Começou a preparar uma refeição simples, mas nutritiva, esquentando uma sopa que tinha no freezer e fazendo sanduíches com os ingredientes mais frescos que encontrou na geladeira. Quando Helena voltou e se sentou timidamente na mesa, Ricardo colocou um prato fumegante na frente dela e se sentou do outro lado da mesa. Agora come e me conta o que aconteceu no seu emprego anterior, disse ele, servindo sopa para ela e empurrando o prato mais para perto. E não deixa nada de fora. Quero entender como você chegou a pensar que teria que fuçar no lixo para comer na minha casa. Helena começou a comer devagar, quase com medo de que alguém fosse aparecer e dizer que ela não podia fazer aquilo, mas conforme sentia o sabor da comida quente e nutritiva, começou a relaxar um pouco. Entre uma colherada e outra, contou para Ricardo toda a história da sua vida na casa dos Monteiro. Falou sobre as regras rigorosas, sobre como Dona Margarete controlava cada pedaço de comida, sobre as humilhações constantes, sobre como foi acusada de roubo e demitida sem receber nem o salário do mês. Ela dizia que gente como eu não merecia comer a mesma comida que família de bem, contou Helena, com a voz tremendo de emoção ao relembrar os momentos mais difíceis. Que eu tinha que saber meu lugar e não tentar ser mais do que eu era. Depois de 2 anos ouvindo isso todo dia, acabei acreditando que era assim mesmo que as coisas funcionavam, que eu tinha que ser grata só por ter um lugar para dormir e não podia esperar mais nada. Ricardo ouviu toda a história em silêncio, sentindo uma raiva crescer dentro dele a cada nova humilhação que Helena descrevia. Quando ela terminou de contar, ele ficou alguns minutos sem falar nada, apenas observando a moça à sua frente que tinha sofrido tanto e ainda assim mantinha uma doçura no olhar que o impressionava. Helena, disse ele finalmente, essa mulher estava errada, completamente errada. Você não é menos do que ninguém neste mundo, e qualquer pessoa que trate você como se fosse, é que não presta. Mas as pessoas ricas sempre trataram gente como eu assim, disse Helena, limpando o prato com o último pedaço de pão. Minha mãe trabalhou a vida toda como doméstica e sempre falava que tínhamos que aceitar nosso lugar na vida, que não adiantava sonhar com coisas que não eram para nós. Ricardo balançou a cabeça com firmeza. Sua mãe estava tentando te proteger de decepções, mas isso não significa que ela estava certa. Ter menos dinheiro não torna uma pessoa menos importante ou menos merecedora de respeito e dignidade. Depois que Helena terminou de comer, Ricardo se levantou e foi até um dos armários da cozinha. Voltou com uma chave dourada na mão e a colocou na mesa, na frente dela. Esta é a chave da despensa e da geladeira, disse ele vendo a confusão no rosto de Helena. A partir de agora, quero que você coma qualquer coisa que tiver vontade, a qualquer hora que sentir fome. Café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada, o que for. Esta casa é sua casa agora, e na sua própria casa você não passa fome.
Helena olhou para a chave como se fosse um objeto mágico que ela não sabia bem como usar. Mas, Ricardo, eu não posso aceitar isso. Já é demais o senhor ter me dado emprego e um lugar para morar. Ele levantou a mão para interrompê-la. Não é um favor, Helena. É o básico da decência humana. E para de me chamar de senhor, disse ele com um meio sorriso que aliviou um pouco a tensão do momento. Agora vou te fazer um pedido. Amanhã de manhã você vai preparar café da manhã para 2, para mim e para você. E vamos comer juntos. Juntos? Perguntou Helena, ainda não conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Como assim juntos? Ricardo se inclinou um pouco para a frente, olhando nos olhos dela com uma expressão séria, mas gentil. Juntos significa que você vai sentar nesta mesa comigo e vamos tomar café da manhã como duas pessoas civilizadas que dividem a mesma casa, não como patrão e empregada, mas como companheiros de casa, pessoas que se respeitam e se preocupam uma com a outra. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente, mas desta vez não eram lágrimas de medo ou vergonha. Eram lágrimas de uma emoção que ela nem sabia bem como nomear. Algo entre gratidão, alívio e uma pontinha de esperança de que talvez sua vida pudesse ser diferente do que sempre foi. Obrigada, Ricardo, disse ela com a voz embargada. Obrigada por me tratar como gente. Fazia tanto tempo que ninguém fazia isso. Você não precisa me agradecer por te tratar como você merece ser tratada, disse Ricardo se levantando da mesa. Agora vai descansar. Amanhã é um novo dia, e quero que você comece esse novo dia sabendo que nunca mais vai passar fome nesta casa. Promete que não vai mais fuçar no lixo procurando comida? Helena riu pela primeira vez desde que ele tinha chegado em casa. Um riso baixinho e ainda meio tímido, mas genuíno. Prometo, disse ela, e pela primeira vez em muito tempo fez uma promessa que sabia que conseguiria cumprir. Quando Helena foi para seu quarto naquela noite, carregando a chave dourada como se fosse um talismã de proteção, ela se deitou na cama e ficou olhando para o teto por muito tempo antes de conseguir dormir. Pela primeira vez desde que saíra da casa dos Monteiro, sentia que talvez existisse realmente um lugar no mundo onde ela pudesse ser apenas Helena, não a órfã, não a empregada humilhada, não a ladra injustamente acusada, mas simplesmente Helena, uma pessoa que merecia comer quando tinha fome e ser tratada com respeito e carinho. Na manhã seguinte, Helena acordou mais cedo do que de costume, mas desta vez não era apenas por hábito de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para começar o dia. Levantou-se, tomou banho, vestiu uma de suas roupas mais bonitas e foi para a cozinha com a chave dourada que Ricardo tinha dado para ela na noite anterior. Ficou parada na frente da geladeira por alguns minutos, ainda lutando contra a voz na cabeça dela que dizia que aquilo não podia estar certo, que ela não merecia ter acesso livre à comida de uma casa rica. Mas as palavras de Ricardo ecoavam mais forte na mente dela do que os fantasmas do passado. Ela abriu a geladeira e começou a preparar um café da manhã como nunca tinha feito antes, não apenas para servir, mas para compartilhar. Fez ovos mexidos cremosos, torradas douradas, suco de laranja fresco, café forte do jeito que tinha percebido que Ricardo gostava e até cortou algumas frutas em fatias bonitas que arrumou em um prato colorido. Colocou tudo na mesa de jantar, com 2 pratos, 2 copos, 2 jogos de garfo e faca, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando Ricardo desceu para a cozinha, já vestido para o trabalho com um terno escuro que realçava seus olhos castanhos, encontrou Helena de pé ao lado da mesa, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo e uma expressão meio nervosa no rosto. "Bom dia, Helena", disse ele com um sorriso genuíno que iluminou todo o ambiente. "Nossa, que café da manhã lindo! Você fez tudo isso?" Helena assentiu com a cabeça, ainda não acreditando completamente que estava prestes a sentar-se à mesa com um milionário. "Fiz sim. Espero que esteja do seu gosto." "Tenho certeza de que está perfeito", disse Ricardo, puxando uma cadeira para Helena antes de se sentar na sua própria. "Mas você vai descobrir junto comigo, porque vamos comer juntos." Ele serviu ovos mexidos no prato dela, antes de servir no próprio. Um gesto simples que fez o coração de Helena se acelerar de uma forma estranha. Nunca ninguém tinha servido comida para ela antes. Sempre foi ela quem serviu os outros. "Muito obrigada", murmurou ela, sentando-se na cadeira que ele tinha puxado para ela.
Os primeiros minutos da refeição foram um pouco desconfortáveis para Helena, que não sabia bem como se comportar numa situação tão nova. Comia devagar, prestando atenção em cada movimento que fazia, tentando imitar a forma elegante como Ricardo segurava os talheres e cortava a comida. Mas conforme Ricardo começou a conversar sobre assuntos cotidianos, como tinha dormido, o que achava do tempo, se tinha algum plano para o dia, ela foi relaxando naturalmente. Conte-me mais sobre você, Helena, disse Ricardo, servindo mais suco no copo dela. Além do trabalho, o que você gosta de fazer? Que sonhos você tem? A pergunta pegou Helena completamente desprevenida. Nunca ninguém tinha perguntado sobre seus sonhos antes. As pessoas sempre queriam saber sobre sua experiência de trabalho, suas habilidades domésticas, sua disponibilidade para trabalhar, mas nunca sobre quem ela era como pessoa. Eu gosto de ler, disse ela timidamente. Quando era pequena, no orfanato, tinha uma bibliotecária que me emprestava livros escondido. Sempre sonhei em ter uma biblioteca própria um dia. Os olhos de Ricardo se iluminaram com interesse genuíno. Que tipo de livros você gosta? Helena sentiu uma onda de calor subir pelo peito ao perceber que ele realmente queria saber, que não estava apenas fazendo conversa educada. Gosto de romances, histórias de pessoas que conseguem mudar de vida, sabe? Histórias onde o final é feliz mesmo, quando tudo parece impossível no começo. Ela deu uma risadinha baixa e balançou a cabeça. Sei que é meio bobo, mas sempre acreditei que a vida pode surpreender a gente de formas boas. Não é bobo nada, disse Ricardo, sua voz carregando uma seriedade que fez Helena olhar diretamente para ele. É bonito acreditar em finais felizes, principalmente quando a vida já mostrou tantas vezes que as coisas podem dar errado. Havia algo na forma como ele falou que deu a Helena a impressão de que ele estava falando de experiência própria também. E você, Ricardo? Quais são seus sonhos? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a própria coragem de fazer uma pergunta pessoal. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo distraidamente os ovos no prato antes de responder. Já tive muitos sonhos na vida, disse ele finalmente. Alguns se realizaram, outros foram embora junto com pessoas importantes para mim. Helena percebeu uma tristeza profunda na voz dele e sentiu vontade de dizer alguma coisa reconfortante, mas não sabia bem o que. Às vezes os sonhos novos aparecem quando a gente menos espera, disse ela suavemente, repetindo sem perceber as palavras que a bibliotecária do orfanato costumava dizer para ela quando estava triste. A partir daquele café da manhã, a rotina da casa mudou completamente. Ricardo começou a acordar mais cedo para poder tomar café com Helena antes de ir para o trabalho, e ela passou a preparar refeições que eles pudessem compartilhar sempre que possível. Nos fins de semana, quando Ricardo não precisava ir ao escritório, eles passavam ainda mais tempo juntos, e Helena descobriu um lado do patrão que ela nunca tinha imaginado que existisse. Ricardo não era apenas um homem rico e bem-sucedido. Era alguém que sabia cozinhar pratos deliciosos e fazia questão de ensinar as receitas para Helena. Era alguém que se interessava genuinamente pelas histórias que ela contava sobre os livros que lia e que até sugeriu alguns títulos que achava que ela ia gostar. Era alguém que notava quando ela estava cansada e insistia para que ela descansasse, mesmo que ainda houvesse trabalho para fazer na casa. Era alguém que ria das piadas bobas que ela fazia e que contava histórias engraçadas sobre clientes difíceis do escritório. Helena também começou a descobrir detalhes sobre a vida de Ricardo que explicavam muita coisa sobre o jeito meio melancólico dele. Soube que ele tinha sido casado com uma mulher chamada Isabela, que morreu em um acidente de carro 3 anos antes. Soube que eles estavam tentando ter filhos quando o acidente aconteceu, e que Ricardo se culpava por não ter estado no carro com ela naquela noite fatal. Soube que desde então ele vivia praticamente como um ermitão, trabalhando obsessivamente e evitando qualquer tipo de relacionamento mais próximo com outras pessoas. Por isso você mora sozinho nesta casa enorme? Perguntou Helena em uma tarde de domingo, quando estavam no jardim cuidando das plantas juntos. Ricardo parou de regar as rosas e ficou olhando para o horizonte antes de responder. Depois que Isabela morreu, não consegui mais me imaginar dividindo este espaço com mais ninguém. Parecia uma traição à memória dela. Helena continuou plantando mudas de girassol em silêncio por alguns minutos antes de falar. Acho que ela não ia querer que você ficasse sozinho para sempre.
Pessoas que amam de verdade querem ver a felicidade de quem deixaram para trás. As palavras de Helena tocaram Ricardo de uma forma que ele não esperava. Nos últimos 3 anos, várias pessoas tinham tentado consolá-lo ou dar conselhos sobre como superar a perda, mas ninguém nunca tinha falado sobre o que Isabela ia querer para ele. Como você pode ter tanta sabedoria sendo tão nova? Perguntou ele, parando de trabalhar para olhar para ela com admiração genuína. Helena sorriu e limpou a terra das mãos na roupa. Quando a gente passa por muita coisa difícil na vida, aprende a prestar atenção no que realmente importa. E o que realmente importa é que as pessoas boas merecem ser felizes. Conforme as semanas foram passando, Helena e Ricardo desenvolveram uma intimidade que ia muito além da relação tradicional entre patrão e empregada. Eles conversavam sobre tudo, sobre os medos de Helena, sobre a solidão de Ricardo, sobre os planos que tinham para o futuro, sobre as coisas pequenas que os faziam felizes no dia a dia. Helena descobriu que Ricardo tinha um senso de humor seco que a fazia rir até doer a barriga. E Ricardo descobriu que Helena tinha uma forma de ver o mundo que o fazia acreditar novamente que coisas boas podiam acontecer. Uma noite, quando estavam assistindo a um filme na sala, algo que tinha se tornado costume deles nos fins de semana, Helena percebeu que Ricardo estava olhando para ela em vez de prestar atenção na tela. "Tem alguma coisa errada?" perguntou ela, tocando o próprio rosto para verificar se tinha algo fora do lugar. "Não tem nada errado", disse Ricardo suavemente. "É que você mudou muito desde que chegou aqui. Está mais bonita, mais confiante, parece mais feliz." Helena sentiu o rosto esquentar com o elogio. "É porque você me trata como gente. É difícil não ficar mais confiante quando alguém acredita que você vale alguma coisa." Ela olhou para as próprias mãos por um momento antes de continuar. "Você também mudou, sabia? Quando cheguei aqui, você parecia uma pessoa muito triste. Agora você sorri mais, fala mais, parece mais vivo." Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras dela. "Helena", disse ele finalmente, sua voz mais baixa e mais séria do que de costume, "preciso te dizer uma coisa." Ela se virou completamente para ele no sofá, prestando atenção total no que ele ia falar. "Você não é apenas uma pessoa que trabalha aqui para mim. Você se tornou muito importante para mim. Mais importante do que deveria, talvez." As palavras saíram devagar, como se ele estivesse pisando em terreno perigoso. Helena sentiu o coração começar a bater mais rápido. "Como assim, mais importante do que deveria?" perguntou ela, embora no fundo já soubesse o que ele estava tentando dizer. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já sabia que ele fazia quando estava nervoso. "Helena, eu acho que estou me apaixonando por você. E sei que isso é complicado. Sei que pode estragar tudo que construímos aqui, mas não consigo mais fingir que o que sinto é só amizade ou gratidão." As palavras de Ricardo deixaram Helena completamente sem fala. Ela olhou para ele, para o homem que tinha salvado sua vida, que tinha devolvido sua dignidade, que tinha se tornado a pessoa mais importante do mundo dela, e percebeu que o que sentia por ele, há muito tempo, tinha ultrapassado os limites da gratidão. "Ricardo", começou ela, mas ele levantou a mão para interrompê-la. "Não precisa dizer nada agora. Sei que é muita coisa para processar. Só queria que você soubesse que eu também estou apaixonada por você", interrompeu Helena, as palavras saindo de uma vez só antes que ela perdesse a coragem de falar. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente de qualquer coisa que eles já tinham experimentado juntos. Ricardo olhou para Helena como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido, e ela olhou para ele com uma mistura de medo e esperança que fazia seu coração doer de tanta emoção. "Tem certeza?" perguntou ele suavemente, se aproximando mais dela no sofá. "Tenho certeza", sussurrou Helena, e quando ele estendeu a mão para tocar o rosto dela, ela não se afastou. Durante 2 semanas depois que confessaram seus sentimentos, Helena e Ricardo viveram em uma bolha de felicidade que parecia quase irreal. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite no sofá, um beijo terno e cuidadoso que selou algo que os dois já sabiam há muito tempo, mas não tinham coragem de admitir. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa ganhou uma doçura nova. Pequenos beijos de bom dia e boa noite, mãos que se encontravam durante as refeições,
olhares cúmplices e sorrisos que duravam mais tempo do que deveriam. Ricardo começou a chegar em casa mais cedo do escritório, inventando desculpas para passar mais tempo com Helena. Ela, por sua vez, caprichava ainda mais na comida e no cuidado da casa, não por obrigação, mas por amor. Eles conversavam até altas horas sobre tudo e sobre nada, descobrindo pequenos detalhes um do outro, que tornavam a paixão ainda mais profunda. Helena contava histórias da infância no orfanato, que nunca tinha dividido com ninguém, e Ricardo falava sobre sonhos antigos que tinha enterrado junto com a esposa. Tudo mudou numa quinta-feira à tarde, quando Ricardo estava no escritório e recebeu uma ligação inesperada de sua mãe, Margarete Almeida. Dona Margarete era uma mulher da alta sociedade, viúva há 10 anos, que sempre teve opiniões muito fortes sobre como Ricardo deveria viver sua vida. Ela tinha ficado fora do país por meses, visitando parentes na Europa, e acabara de voltar ao Brasil. "Ricardo, meu filho, preciso conversar com você urgentemente", disse ela ao telefone, com aquele tom de voz que ele conhecia muito bem e que sempre anunciava problemas. "É sobre essa empregada que você contratou." "Como assim, mãe? O que tem a Helena?" perguntou Ricardo, imediatamente ficando na defensiva. Ele não tinha contado para ninguém da família sobre seus sentimentos por Helena, justamente porque sabia que seria um problema. "Soube por aí que você está se envolvendo com uma doméstica, Ricardo." "Não acredito que chegou a esse ponto", disse Dona Margarete com desprezo na voz. "Já não basta toda a dor que você passou com a Isabela. Agora vai se meter com qualquer uma que aparecer?" Ricardo sentiu o sangue ferver nas veias. "Mãe, primeiro, a Helena não é qualquer uma. É uma pessoa maravilhosa que merece todo o respeito do mundo. Segundo, minha vida pessoal não é da conta de ninguém, nem sua." Dona Margarete riu com desdém. "Claro que é da minha conta, Ricardo. Você é meu filho, herdeiro de uma família respeitada. Não pode se rebaixar a esse ponto." "Que vão dizer as pessoas quando souberem que você está se relacionando com uma empregada?" "Não me importa o que as pessoas vão dizer", respondeu Ricardo, mas Dona Margarete o cortou antes que pudesse continuar. "Bom, deveria se importar, e eu vou resolver essa situação antes que vire um escândalo maior. Vou aí hoje à noite conversar com essa moça e deixar as coisas bem claras para ela." Ricardo tentou protestar, mas sua mãe já tinha desligado o telefone. Ele ficou olhando para o aparelho na mão, sentindo um medo crescer no peito. Conhecia a mãe o suficiente para saber que ela era capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Naquela tarde, Ricardo tentou ligar para casa várias vezes para avisar Helena sobre a visita da mãe, mas ela estava no jardim e não ouvia o telefone tocar. Ele pensou em sair mais cedo do escritório, mas estava no meio de uma reunião importante que não podia abandonar. Rezou para que conseguisse chegar em casa antes da mãe, mas o trânsito estava terrível e ele soube que não ia conseguir. Helena estava na cozinha preparando o jantar quando a campainha tocou. Achou estranho porque Ricardo sempre avisava quando ia chegar mais cedo e não era horário de nenhuma entrega. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher elegante de uns 60 anos, vestida com roupas caras e uma expressão de superioridade que Helena reconheceu imediatamente. "Você deve ser Helena", disse a mulher sem nenhum cumprimento. "Sou Margarete Almeida, mãe do Ricardo. Preciso conversar com você." Helena convidou Dona Margarete para entrar, ofereceu café ou chá, tentou ser educada como sempre foi ensinada a ser com visitas, mas a mulher recusou tudo com um gesto impaciente. "Não vim aqui para tomar chá com você, menina. Vim resolver um problema que você está causando na vida do meu filho." Ela se sentou na sala principal da casa, como se fosse dona do lugar, enquanto Helena permaneceu em pé, sentindo o estômago se apertar de ansiedade. "Não entendo, senhora Margarete." "Que problema?" perguntou Helena, embora já estivesse começando a suspeitar do que se tratava. "Não se faça de desentendida comigo", disse Dona Margarete com um sorriso cruel. "Sei muito bem o que você está fazendo. Sei que está se aproveitando da fragilidade emocional do Ricardo para conseguir vantagens. Mas isso vai acabar hoje." Helena sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. "Senhora, acho que a senhora não entendeu bem a situação. Eu e Ricardo..." "Vocês o quê?" interrompeu Dona Margarete com uma risada áspera. "Você realmente acredita que um homem como meu filho, com a educação e o patrimônio que tem, vai se interessar de verdade por uma empregada órfã que não tem nem sobrenome de família? Que ingenuidade!" As palavras de Dona Margarete atingiram Helena
como facadas certeiras nos pontos mais doloridos da alma dela. Todos os medos que ela tinha tentado esquecer, todas as inseguranças sobre não ser boa o suficiente para Ricardo, voltaram com força total. A senhora não sabe de nada sobre nós, disse Helena, tentando manter a voz firme, mas Dona Margarete apenas sorriu com mais crueldade. Sei mais do que você imagina, querida. Sei que você é órfã desde criança. Sei que foi demitida do último emprego por roubo. Sei que meu filho te encontrou fuçando no lixo como um animal abandonado. Cada palavra que Dona Margarete falava era como um martelo quebrando a autoestima que Helena tinha construído nos últimos meses. Sei também que homens como Ricardo às vezes se confundem e acham que sentem alguma coisa por mulheres como você, mas sempre volta à realidade no final. Isso não é verdade, sussurrou Helena, sentindo lágrimas começarem a se formar nos olhos. O que tem entre nós é real. Ele me ama. Dona Margarete se levantou do sofá e se aproximou de Helena, falando com uma voz baixa e venenosa. Ele acha que ama, porque está confundindo piedade com amor. Você chegou aqui toda coitadinha, toda necessitada, e ele se sentiu como um herói, salvando uma damsel in distress. Mas essa fase passa, querida. E quando passar você vai estar na mesma situação de antes, só que pior, porque vai ter se iludido com impossibilidades. Helena estava tremendo agora, não só de tristeza, mas de raiva também. Raiva de ser humilhada novamente, raiva de ter que ouvir alguém diminuir o que ela e Ricardo sentiam um pelo outro. Raiva de ser tratada como se fosse um bicho que não merecia amor. A senhora não tem o direito de vir aqui e falar assim comigo, disse ela, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Tenho todo o direito do mundo, respondeu Dona Margarete friamente. Este é o patrimônio da família Almeida, e você é apenas uma funcionária temporária que está se esquecendo do seu lugar, mas vou te ajudar a lembrar. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso de dentro. Aqui tem dinheiro suficiente para você recomeçar a vida em outro lugar, longe do Ricardo. Pega isso, some da vida dele e todo mundo fica feliz. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Não quero seu dinheiro, disse ela com nojo. E não vou sair da vida do Ricardo porque a senhora mandou. Dona Margarete suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então, vou ter que usar métodos menos delicados. Você acha que foi a primeira empregada que tentou se aproveitar de um homem rico e vulnerável? Conheço muito bem esse truque. Que truque? Do que a senhora está falando? Perguntou Helena confusa. O truque de engravidar para forçar um casamento, disse Dona Margarete com um sorriso malicioso. Mas saiba que mesmo se isso acontecer, meu filho nunca vai se casar com você. No máximo vai te dar uma pensão para a criança e te manter longe da família dele. Homens como Ricardo podem até se divertir com mulheres como você, mas na hora de casar, escolhem alguém da própria classe social. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. As palavras de Dona Margarete ecoavam coisas que ela sempre tinha ouvido a vida toda. Coisas que outras pessoas tinham dito sobre gente pobre que tentava se relacionar com gente rica. Talvez Dona Margarete estivesse certa. Talvez Ricardo realmente estivesse confundindo piedade com amor. Talvez ela fosse apenas uma fase na vida dele, uma forma de se sentir melhor consigo mesmo depois da perda da esposa. Vejo que está começando a entender, disse Dona Margarete, percebendo a mudança no rosto de Helena. Ricardo é um bom homem, mas está confuso. Perdeu a esposa, ficou sozinho muito tempo e agora acha que qualquer carinho que recebe é amor verdadeiro. Mas você sabe, no fundo do coração, que isso não pode dar certo. Uma pessoa como você, com seu passado, com sua educação, nunca vai conseguir se encaixar no mundo dele. Helena ficou em silêncio por um longo momento, lutando contra as lágrimas e contra a voz na cabeça dela que dizia que Dona Margarete estava certa. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa e quebrada. Se a senhora realmente quer o bem dele, por que não deixa ele decidir o que é melhor para a vida dele? Dona Margarete riu novamente. Porque às vezes, as pessoas que amamos precisam ser protegidas de si mesmas, e eu vou proteger meu filho de cometer o maior erro da vida dele. Foi nesse momento que Ricardo chegou em casa, entrando pela porta como um furacão e encontrando as duas mulheres na sala em uma cena tensa que ele imediatamente entendeu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele,
olhando de uma para a outra e percebendo o estado emocional de Helena. Estou protegendo você de cometer uma burrada monumental, respondeu Dona Margarete sem nenhum remorso, conversando com sua empregadinha para que ela entenda o lugar dela. Saia da minha casa, disse Ricardo com uma voz que Helena nunca tinha ouvido antes, fria, autoritária, cheia de raiva contida. Agora. Dona Margarete se levantou do sofá com dignidade ofendida. Está bem, Ricardo, mas quando essa aventura acabar mal, como sempre acaba, não diga que eu não avisei. Ela passou por Helena sem olhar para ela e saiu da casa batendo a porta. Ricardo imediatamente se aproximou de Helena, que estava parada no meio da sala como uma estátua, olhando para o nada. Helena, amor, me olha, disse ele suavemente, tentando tomar as mãos dela, mas ela se afastou. Não acredita em nada do que ela disse, acredita? Você sabe que o que temos é real. Helena finalmente olhou para ele, e Ricardo viu nos olhos dela uma dor que o fez sentir como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. E se ela estiver certa, Ricardo? Perguntou Helena com a voz quebrada. E se você realmente estiver confundindo piedade com amor? E se eu for apenas uma fase na sua vida, alguém que te fez se sentir melhor depois de tanto tempo sozinho? Ricardo balançou a cabeça com desespero. Helena, não. Você sabe que não é assim. Você sabe o que sinto por você. Sei? Perguntou ela, lágrimas finalmente começando a escorrer pelo rosto. Ou será que eu quis tanto acreditar que merecia ser amada, que me convenci de que algo impossível era possível? Ela se afastou mais dele, abraçando o próprio corpo como se estivesse com frio. Sua mãe tem razão sobre uma coisa, Ricardo. Eu não tenho nada para oferecer para você. Não tenho família, não tenho educação, não tenho dinheiro. Sou só uma órfã que você salvou da fome. Você tem tudo para me oferecer, disse Ricardo, tentando se aproximar novamente. Você tem bondade, inteligência, força, beleza. Você tem um coração que conseguiu continuar acreditando no amor, mesmo depois de tanto sofrimento. Isso vale mais do que qualquer dinheiro ou sobrenome de família. Mas Helena balançou a cabeça. As palavras venenosas de Dona Margarete já tinham plantado sementes de dúvida que cresciam rapidamente no coração dela. Preciso pensar, Ricardo, disse ela, limpando as lágrimas do rosto. Preciso ficar sozinha para pensar direito sobre tudo isso. Ricardo sentiu pânico crescer no peito. Helena, por favor, não deixe a minha mãe estragar o que temos. Ela não sabe nada sobre nós, sobre o que sentimos um pelo outro. Mas Helena já estava subindo as escadas em direção ao quarto, deixando Ricardo sozinho na sala, com medo de que acabara de perder a pessoa mais importante que tinha encontrado em anos. Durante 3 dias depois da visita de Dona Margarete, Helena mal conseguiu olhar nos olhos de Ricardo. Ela continuava cumprindo suas obrigações na casa, preparando as refeições, mantendo tudo limpo e organizado, mas havia uma distância gelada entre eles que partia o coração dos dois. Ricardo tentava conversar com ela, tentava quebrar a barreira que tinha se formado, mas Helena respondia apenas com monossílabos e evitava ficar sozinha com ele por muito tempo. As noites eram as piores. Helena ficava deitada no quarto ouvindo Ricardo andar pela casa, claramente sem conseguir dormir também. Várias vezes, ela ouviu passos parando na frente da porta do quarto dela, como se ele estivesse pensando em bater, mas sempre acabava se afastando. Helena chorava em silêncio, dividida entre o amor que sentia por ele e as dúvidas cruéis que Dona Margarete tinha plantado em sua mente. E se realmente fosse tudo uma ilusão? E se ela estivesse se aproveitando da bondade dele sem perceber? Na manhã do 4º dia, Helena tomou uma decisão que doeu mais do que qualquer coisa que já tinha sentido na vida. Levantou-se antes do amanhecer, fez as malas com suas poucas roupas e escreveu uma carta para Ricardo, explicando por que estava indo embora. Suas mãos tremiam enquanto escrevia, e várias lágrimas caíram no papel, borrando algumas palavras, mas ela conseguiu terminar a carta que rasgava seu próprio coração. Ricardo, escreveu ela, obrigada por tudo que você fez por mim. Você me devolveu a dignidade quando eu não acreditava mais que merecia ser tratada como gente. Você me mostrou o que é ser amada e respeitada. Mas sua mãe me fez perceber algumas coisas que eu não queria enxergar. Talvez o que sentimos um pelo outro seja real agora, mas o mundo lá fora nunca vai aceitar. Eu não quero ser a pessoa que traz problemas para a sua vida ou que faz você se afastar da sua família. Você merece alguém que possa caminhar ao seu lado sem causar escândalos,
alguém que venha do mesmo mundo que você. Eu sempre vou te amar, mas às vezes, amar significa saber quando é hora de ir embora. Por favor, não me procura. Deixa eu guardar na memória só os momentos bonitos que vivemos juntos. Helena. Ela deixou a carta em cima da mesa da cozinha, ao lado da chave dourada que Ricardo tinha dado para ela e que representava sua liberdade dentro daquela casa. Saiu pela porta dos fundos antes do sol nascer completamente, carregando apenas uma mochila velha com suas roupas e o coração despedaçado em milhões de pedaços. Não olhou para trás, porque sabia que se fizesse isso, não teria coragem de continuar andando. Ricardo encontrou a carta quando desceu para tomar café da manhã e percebeu que Helena não estava na cozinha como sempre estava. Leu as palavras dela 1, 2, 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Então, correu pelo quarto dela, pela casa toda, gritando o nome dela, mas já sabia que ela tinha ido embora de verdade. Voltou para a cozinha, pegou a carta e a chave dourada e sentou-se no chão, encostado no armário, chorando como não chorava desde a morte de Isabela. Durante as 2 semanas seguintes, Ricardo procurou Helena em todos os lugares que conseguiu pensar. Foi nas pensões baratas da cidade, nos abrigos, nas igrejas que distribuíam comida para pessoas necessitadas, nos hospitais. Colocou anúncios no jornal, contratou um detetive particular, ofereceu recompensa para quem tivesse informações sobre ela. Mas Helena tinha simplesmente desaparecido, como se a terra tivesse se aberto e a engolido. Helena, por sua vez, estava vivendo o pior período da vida dela desde que saíra do orfanato. Conseguiu um emprego temporário, limpando escritórios durante a madrugada, trabalho que pagava muito pouco e a deixava exausta, mas que pelo menos permitia que ela tivesse um lugar para dormir em uma pensão horrível no centro da cidade. O quarto que dividia com outras 3 mulheres era sujo, barulhento e cheirava mal, mas era o que conseguia pagar com o salário miserável que recebia. Ela tentava não pensar em Ricardo durante o dia, mas à noite, quando estava deitada no colchão fino e desconfortável, não conseguia parar de lembrar dos momentos felizes que viveram juntos. Lembrava do jeito que ele sorria quando ela contava histórias bobas, de como ele fazia questão de cozinhar para ela nos fins de semana, de como ele segurava a mão dela enquanto assistiam filmes no sofá. Lembrava da forma gentil como ele tocava o rosto dela, de como dizia que a amava como se cada palavra fosse um presente precioso. 2 semanas depois de sair da casa de Ricardo, Helena começou a sentir enjoos todas as manhãs. No início, pensou que fosse consequência da comida ruim da pensão ou do estresse, de estar vivendo em condições tão precárias novamente. Mas quando os enjoos continuaram e ela percebeu que estava atrasada, uma suspeita terrível começou a se formar na mente dela. Comprou um teste de gravidez com o pouco dinheiro que tinha sobrado e fez o teste no banheiro imundo da pensão. Quando viu o resultado positivo, Helena sentou-se no chão do banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Estava grávida de Ricardo. Estava carregando o filho do homem que amava mais do que a própria vida, mas que tinha deixado para trás porque acreditava que era a coisa certa a fazer. Agora, além de ter que lidar com a dor da separação, tinha que enfrentar uma gravidez sozinha, sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém no mundo que se importasse com ela. Durante dias, Helena ficou dividida entre contar para Ricardo sobre a gravidez ou manter segredo. Lembrava das palavras cruéis de Dona Margarete sobre empregadas que engravidavam para forçar casamentos, e a ideia de Ricardo pensar que ela tinha planejado aquilo a deixava doente. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha o direito de saber que ia ser pai. Era uma decisão impossível que a torturava dia e noite. A resposta veio quando Helena desmaiou no trabalho uma noite e teve que ser levada para o hospital. O médico que a atendeu disse que ela estava desidratada e desnutrida, condições perigosas para uma mulher grávida. A senhora precisa se cuidar melhor, disse o médico com preocupação. Uma gravidez em condições como essas pode trazer riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. A senhora tem família que possa ajudar? Helena balançou a cabeça, sentindo lágrimas queimarem nos olhos. Não tenho ninguém, doutor. O médico a olhou com compaixão e disse suavemente: então precisa encontrar uma forma de melhorar suas condições de vida rapidamente. O bebê precisa que a mãe esteja saudável e bem alimentada. Quando Helena saiu do hospital naquela madrugada, sabia que não tinha escolha.
Tinha que contar para Ricardo sobre a gravidez, não por ela, mas pelo bem da criança que carregava. No dia seguinte, Helena juntou toda a coragem que tinha e ligou para a casa de Ricardo. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Quando ouviu a voz dele atendendo, teve que se segurar na parede para não desmaiar novamente. Ricardo, sou eu, Helena, disse ela com a voz rouca de tanto chorar. Houve alguns segundos de silêncio absoluto do outro lado da linha. Helena, meu Deus, Helena, onde você está? Estou te procurando há semanas, disse Ricardo, e ela podia ouvir o alívio e o desespero na voz dele. Estou bem, mentiu ela, tentando soar mais forte do que se sentia. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Posso ir aí em casa hoje à noite? Ela ouviu ele respirar fundo antes de responder. Claro, claro que pode. Helena, você não faz ideia de como estou sofrendo sem você aqui. Eu sei, sussurrou ela, fechando os olhos e tentando não chorar novamente. Eu também estou sofrendo, mas preciso te ver para conversar sobre uma coisa importante. Ricardo não fez mais perguntas. Apenas disse que estaria esperando por ela. Quando Helena desligou o telefone, sentou-se no chão do corredor da pensão e chorou mais uma vez, sabendo que dentro de algumas horas teria que enfrentar a conversa mais difícil da vida dela. À noite, Helena tomou banho, vestiu sua melhor roupa que estava limpa e foi para a casa de Ricardo. O caminho até lá pareceu o mais longo da vida dela. Quando chegou na frente da mansão, ficou parada no portão por vários minutos, lembrando da primeira vez que estivera ali, quando ainda acreditava que sua vida poderia mudar para melhor. Agora, estava de volta para contar uma notícia que ia mudar tudo novamente, mas não sabia se seria para melhor ou para pior. Ricardo abriu a porta antes mesmo dela tocar a campainha, como se estivesse esperando na janela. Quando a viu, ele ficou claramente chocado com a aparência dela. Helena tinha emagrecido muito nas últimas semanas. Estava pálida, com olheiras profundas, e parecia anos mais velha do que quando foi embora. Meu Deus, Helena, o que fizeram com você? Perguntou ele, tentando se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Posso entrar? Preciso conversar com você, disse ela, evitando o olhar dele. Ricardo a conduziu até a sala onde tudo começara entre eles, onde tinham se conhecido, onde tinham confessado seus sentimentos um pelo outro. Helena se sentou na beirinha do sofá, como tinha feito no primeiro dia, e Ricardo se sentou na poltrona em frente, respeitando a distância que ela claramente queria manter. Helena, desculpa por tudo que aconteceu com minha mãe, começou Ricardo, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Não vim aqui para falar sobre isso, Ricardo. Vim contar uma coisa que você precisa saber. Ela respirou fundo, juntando toda a coragem que tinha. Estou grávida. O bebê é seu. As palavras saíram secas e diretas, como se ela tivesse ensaiado várias vezes para conseguir falar sem chorar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou olhando para ela, como se não conseguisse processar o que tinha ouvido. Helena continuou falando, tentando preencher o silêncio terrível. Sei que isso complica tudo ainda mais. Sei que sua família vai achar que eu planejei isso para te forçar a ficar comigo. Mas juro por tudo que é sagrado, que não sabia que estava grávida quando fui embora. Só descobri semana passada. Você está grávida, repetiu Ricardo lentamente, como se estivesse testando as palavras. Estamos esperando um bebê. Então, para total surpresa de Helena, ele se levantou da poltrona, se ajoelhou na frente dela e colocou as mãos no rosto dela com uma delicadeza infinita. Helena, amor da minha vida, você está carregando nosso filho. E começou a chorar, mas eram lágrimas de felicidade pura. Você não está bravo? Perguntou Helena, confusa com a reação dele. Não acha que eu planejei isso? Ricardo balançou a cabeça com firmeza. Nunca pensaria uma coisa dessas sobre você. Você é a pessoa mais honesta que conheço. Ele beijou a testa dela suavemente. Helena, esse bebê é um presente. É a prova de que o amor que sentimos é real e vai continuar existindo mesmo quando tentamos fugir dele. Helena finalmente se permitiu chorar de alívio nos braços de Ricardo. Estava com tanto medo de te contar, achei que você ia pensar que eu estava tentando te manipular. Nunca, disse Ricardo, segurando-a como se ela fosse desaparecer novamente. Agora volta para casa, Helena. Volta para casa comigo e vamos criar nosso filho juntos. Eu te amo, e não importa o que minha família ou qualquer outra pessoa pense. Quero você na minha vida para sempre.
Mas mesmo com toda a felicidade de saber que Ricardo a queria de volta, Helena sabia que os problemas estavam longe de terminar. Dona Margarete não ia aceitar aquela situação facilmente, e a sociedade que os cercava também não. Eles teriam que lutar muito para ficarem juntos, mas pela primeira vez em semanas, Helena sentiu que talvez valesse a pena lutar pelo amor que sentiam. Helena voltou para a casa de Ricardo naquela mesma noite, mas ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. Nos dias seguintes, Ricardo cuidou dela como se fosse feita de cristal, preparando comidas nutritivas, insistindo para que descansasse mais, acompanhando-a em consultas médicas para garantir que tanto ela quanto o bebê estavam saudáveis. O médico confirmou que Helena estava desnutrida devido às semanas difíceis que passou sozinha, mas que com cuidados adequados, tanto ela quanto a criança ficariam bem. A felicidade deles durou exatamente uma semana, até Dona Margarete descobrir sobre a gravidez. A notícia chegou até ela através de uma funcionária do hospital, que era conhecida da família Almeida. Dona Margarete apareceu na casa de Ricardo numa tarde de segunda-feira como um furacão de indignação e fúria. "Então é verdade?" gritou ela, assim que entrou na sala sem nem se dar ao trabalho de cumprimentar o filho. "Essa vagabunda está mesmo grávida. E você acredita que o filho é seu? Mãe, cuidado com o que vai falar", disse Ricardo, se colocando entre a mãe e Helena, que estava sentada no sofá parecendo muito pequena e frágil. "A Helena não é vagabunda nenhuma, e o bebê é meu sim. Vamos nos casar o mais rápido possível." Dona Margarete riu com uma amargura que fez Helena se encolher ainda mais. "Casar? Você perdeu completamente o juízo, Ricardo. Essa menina te enganou da forma mais clássica possível e você ainda vai recompensar ela com casamento?" "Ninguém me enganou", respondeu Ricardo com firmeza. "O que aconteceu entre nós foi por amor, e esse bebê foi concebido no amor. Vou me casar com Helena porque a amo, não por obrigação." Dona Margarete olhou para Helena com tanto desprezo que ela sentiu vontade de desaparecer do mundo. "Claro que ela te convenceu de que foi por amor. Mulheres como ela são especialistas em fazer homens ricos acreditarem em qualquer história." Helena finalmente encontrou sua voz. "Senhora Margarete, eu nunca enganei Ricardo sobre nada. Eu o amo de verdade. E quando descobri que estava grávida, até pensei em não contar para ele porque sabia que ia causar problemas." Dona Margarete se virou para ela com fúria nos olhos. "Não conte mentiras para mim, sua interesseira. Você calculou tudo desde o primeiro dia que colocou os pés nesta casa." "Chega!" gritou Ricardo mais alto do que Helena jamais tinha ouvido. "Não vou permitir que trate Helena assim na minha casa. Se não consegue respeitar a mulher que amo e a mãe do meu filho, então não é bem-vinda aqui." Dona Margarete ficou em silêncio por alguns segundos, claramente chocada com a firmeza do filho. Ela nunca tinha visto Ricardo defender alguém com tanta veemência. "Está bem, Ricardo", disse Dona Margarete finalmente, mas seu tom de voz não indicava derrota. Indicava uma mudança de estratégia. "Se você quer mesmo seguir por esse caminho, vou respeitar sua decisão. Mas tenho uma condição." Ricardo e Helena se entreolharam desconfiados. "Que condição?" perguntou Ricardo cautelosamente. "Quero que façam um teste de DNA antes do casamento", disse Dona Margarete com um sorriso gelado. "Se o bebê for mesmo filho do Ricardo, vou aceitar essa união e dar minha bênção. Mas se descobrirmos que não é, essa moça sai da nossa vida para sempre e nunca mais volta." Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma proposta humilhante que basicamente dizia que ela era mentirosa e golpista. "Mãe, isso é um insulto", disse Ricardo indignado. "Não vou submeter Helena a uma humilhação dessas." Mas Helena, para surpresa de ambos, se levantou do sofá e disse: "Eu aceito." Ricardo olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. "Helena, você não precisa provar nada para ninguém." "Sim, preciso", disse ela, olhando diretamente para Dona Margarete. "Aceito fazer o teste, mas quando provar que o bebê é filho do Ricardo, quero que a senhora peça desculpas por tudo que disse sobre mim." Dona Margarete sorriu com satisfação, achando que Helena tinha caído em sua armadilha. O que ela não sabia era que Helena estava disposta a qualquer coisa para provar sua honestidade e garantir um futuro tranquilo para seu filho. "Combinado", disse Dona Margarete. "O teste pode ser feito a partir do 3º mês de gravidez. Até lá espero que vocês não façam nada definitivo."
Durante as semanas seguintes, a tensão na casa era palpável. Ricardo estava furioso com a mãe por ter duvidado da honestidade de Helena. E Helena estava ansiosa para que o tempo passasse e ela pudesse finalmente provar que estava dizendo a verdade. Eles receberam apoio inesperado de algumas pessoas próximas a Ricardo. Seu melhor amigo desde a infância, Dr. Carlos Mendes, visitou a casa e ficou encantado com Helena. Ricardo, você está radiante, disse Carlos durante um jantar que Helena preparou. Não te vejo assim desde antes do acidente da Isabela. É óbvio que vocês se amam de verdade. Helena ficou emocionada ao ver que pelo menos uma pessoa importante na vida de Ricardo aprovava o relacionamento deles. Obrigada por me aceitar na vida dele, disse ela para Carlos, que sorriu carinhosamente. Não sou eu que estou te aceitando, Helena. Você que conquistou o coração do meu melhor amigo, e qualquer pessoa que faça o Ricardo feliz assim tem minha aprovação total. Carlos se virou para Ricardo e disse seriamente: casa com ela logo, cara. Não deixa essa burocracia toda atrapalhar a felicidade de vocês. Quando finalmente chegou o momento de fazer o teste de DNA, Helena estava com 3 meses e meio de gestação. Ela e Ricardo foram juntos ao laboratório, acompanhados por Dona Margarete, que fazia questão de presenciar tudo. O procedimento foi simples e indolor, mas a espera pelos resultados foi torturante. Seriam 5 dias para saber o que todos já sabiam, mas que precisava ser provado oficialmente. Durante esses 5 dias, Helena mal conseguiu comer ou dormir. Mesmo sabendo que o bebê era de Ricardo, tinha medo de que alguma coisa desse errado com o teste, que houvesse algum erro de laboratório, qualquer coisa que pudesse ser usada contra ela. Ricardo tentava tranquilizá-la, mas ela percebia que ele também estava ansioso. Não porque duvidasse dela, mas porque sabia o quanto aquele resultado era importante para o futuro deles. No dia marcado para buscar os resultados, os 3 foram juntos ao laboratório. A médica responsável abriu o envelope na frente deles e leu o resultado em voz alta. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Ricardo Almeida é o pai biológico da criança. Helena sentiu um alívio tão grande que começou a chorar, e Ricardo a abraçou com força, sussurrando: eu sabia, eu sempre soube, no ouvido dela. Dona Margarete ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o papel com os resultados. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e diferente. Peço desculpas, Helena, disse ela, surpreendendo a todos. Estava errada sobre você. Estava tentando proteger meu filho, mas acabei sendo injusta com uma pessoa inocente. Helena olhou para ela com lágrimas nos olhos, não esperando por aquele pedido de desculpas. Aceito suas desculpas, senhora Margarete, disse Helena suavemente. Entendo que a senhora estava tentando proteger seu filho. Também faria qualquer coisa para proteger meu bebê. Dona Margarete assentiu e, para surpresa total de todos, se aproximou de Helena e a abraçou. Bem-vinda à família, querida, murmurou ela, e Helena sentiu que finalmente tinha encontrado o lugar onde pertencia. 2 semanas depois do resultado do teste, Ricardo organizou um pedido de casamento que deixou Helena sem palavras. Ele a levou para jantar no restaurante mais romântico da cidade, mas não foi lá que fez o pedido. Quando voltaram para casa, Helena encontrou o jardim inteiro iluminado com luzes pequenas e delicadas, pétalas de rosa espalhadas pelo chão e uma mesa preparada com champanhe e doces. No centro da mesa havia uma caixinha de veludo azul. Helena, amor da minha vida, disse Ricardo, se ajoelhando no meio das rosas e segurando a caixinha. Você apareceu na minha vida quando eu achava que nunca mais ia conseguir amar alguém. Você me ensinou que a vida sempre pode nos surpreender, que depois da dor mais profunda pode vir a alegria mais pura. Quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer ser minha companheira para sempre? Helena estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas estendeu a mão esquerda para ele colocar o anel, um solitário lindo que brilhava como uma estrela. Sim, disse ela entre lágrimas de felicidade. Sim, quero me casar com você. Quero passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Ricardo se levantou e a beijou como se fosse a primeira vez, como se fosse selando um pacto eterno de amor e cumplicidade. O casamento foi marcado para 2 meses depois, quando Helena estaria com 6 meses de gravidez. Seria uma cerimônia pequena e íntima, apenas com as pessoas mais importantes de suas vidas. Dona Margarete,
que havia se transformado completamente desde o resultado do teste, insistiu em ajudar com todos os preparativos. Quero que seja o casamento dos sonhos da minha nora, dizia ela, tratando Helena com carinho que jamais demonstrara antes. Na véspera do casamento, Helena e Ricardo conversaram até altas horas sobre como suas vidas tinham mudado desde aquela noite terrível em que ele a encontrou procurando comida no lixo. Às vezes parece que tudo isso é um sonho, disse Helena acariciando a barriga já bem arredondada. Às vezes, tenho medo de acordar e descobrir que nada disso aconteceu de verdade. Não é sonho, meu amor, disse Ricardo, colocando a mão sobre a dela na barriga. É real, é nosso e é para sempre. Amanhã você vai ser minha esposa, e em alguns meses vamos conhecer nosso filho. Nossa vida está apenas começando. Helena sorriu e se aconchegou nos braços dele, finalmente acreditando que merecia toda aquela felicidade e que nada nem ninguém poderia tirá-la dela novamente. O dia do casamento de Helena e Ricardo amanheceu ensolarado e perfeito, como se até mesmo o céu estivesse conspirando para que tudo desse certo. Helena acordou na casa de Dona Margarete, onde tinha passado a noite seguindo a tradição de que os noivos não devem se ver antes da cerimônia. Pela primeira vez em meses, ela dormiu profundamente, sem pesadelos ou ansiedade, apenas com a expectativa feliz de que em algumas horas seria oficialmente a esposa do homem que amava. Dona Margarete bateu na porta do quarto às 9 da manhã, carregando uma bandeja com café da manhã especial para a noiva. Como está se sentindo, querida? Perguntou ela, sentando-se na beirada da cama e observando Helena com carinho genuíno. Ainda era estranho para ambas essa nova dinâmica familiar, mas estava funcionando melhor do que qualquer uma delas poderia ter imaginado. Estou nervosa, mas feliz, respondeu Helena, tocando a barriga de 6 meses que já estava bem visível. E nosso netinho também está animado para o grande dia. O vestido de noiva tinha sido escolhido especialmente para acomodar a gravidez de Helena, mas ainda assim a deixava absolutamente radiante. Era um modelo de renda branca delicada, com mangas compridas e uma cauda discreta, que realçava sua beleza natural sem ser ostensivo demais. Dona Margarete tinha insistido em emprestar suas pérolas para Helena, um colar de família que pertencia aos Almeida há 3 gerações. Toda noiva da família usa essas pérolas no dia do casamento, explicou Dona Margarete enquanto colocava o colar no pescoço de Helena. Agora, você faz parte dessa tradição também. A cerimônia seria realizada no jardim da casa de Ricardo, decorado com flores brancas e rosa claro que perfumavam todo o ambiente. Os convidados eram poucos, mas especiais. Dr. Carlos e sua esposa, alguns amigos próximos de Ricardo, a irmã de Dona Margarete, que veio especialmente para conhecer Helena, e até mesmo Dona Rosa, a antiga patroa da padaria onde Helena trabalhava antes de conhecer Ricardo. Dona Rosa tinha ficado emocionada ao receber o convite e não parava de dizer para quem quisesse ouvir, como sempre soube que Helena era uma menina especial destinada a coisas boas. Quando chegou a hora de Helena entrar no jardim, ela sentiu uma pontada de tristeza por não ter um pai para acompanhá-la até o altar. Mas Dona Margarete resolveu essa questão de uma forma que ninguém esperava. Helena, querida, disse ela pouco antes da cerimônia começar, sei que você não tem família para acompanhá-la, mas eu gostaria muito de ter essa honra se você aceitar. Afinal, logo vou ser sua sogra de verdade e já considero você como a filha que nunca tive. Helena ficou tão emocionada com o gesto que começou a chorar, estragando um pouco a maquiagem que tinha sido feita com tanto cuidado. Seria uma honra ter a senhora me acompanhando, disse ela, abraçando Dona Margarete com carinho. Obrigada por me aceitar na família. As duas caminharam juntas pelo jardim até onde Ricardo esperava, lindo em seu smoking escuro, com os olhos brilhando de emoção ao ver sua noiva se aproximando. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. O padre que os casou conhecia Ricardo desde criança e ficou visivelmente feliz ao ver como ele estava radiante de alegria. Quando chegou a hora dos votos, tanto Helena quanto Ricardo tinham preparado palavras especiais um para o outro. Helena, disse Ricardo segurando as mãos dela e olhando diretamente em seus olhos, você apareceu na minha vida quando eu achava que já tinha vivido todas as alegrias que me eram destinadas. Você me ensinou que é possível recomeçar
que o coração pode se curar e amar novamente. Prometo te amar todos os dias da minha vida, te proteger, te respeitar e ser o melhor marido e pai que conseguir ser. Helena estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas quando chegou sua vez, as palavras saíram direto do coração. Ricardo, você me salvou de uma vida sem esperança e me mostrou que eu merecia ser amada. Você me devolveu a dignidade quando eu achava que não valia nada e me deu o presente mais precioso que existe, uma família. Prometo te amar para sempre, ser sua companheira em todos os momentos e criar nossos filhos com todo o amor que aprendi com você. Quando o padre pronunciou as palavras marido e mulher e disse para Ricardo beijar a noiva, a emoção tomou conta de todos os presentes. Até Dona Margarete estava chorando de alegria, orgulhosa de ver como o filho estava feliz. O beijo foi longo e terno, uma promessa selada na frente de Deus e das pessoas que mais importavam para eles. Helena finalmente era Helena Almeida e nunca mais seria apenas a órfã que ninguém queria. A festa depois da cerimônia foi íntima e alegre, com música ao vivo, comida deliciosa que Helena tinha ajudado a planejar, e muitas risadas. Dr. Carlos fez um discurso emocionante sobre como nunca tinha visto Ricardo tão feliz, e Dona Rosa contou histórias engraçadas sobre Helena na época da padaria que fizeram todos rirem. Mas o momento mais especial foi quando Ricardo pegou o microfone para fazer seu próprio discurso. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco hoje, disse ele, com um braço ao redor da cintura de Helena. Há um ano, eu estava vivendo como um fantasma, apenas existindo sem realmente viver. Helena mudou tudo isso. Ela me lembrou que a vida é feita de segundas chances, que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e que a felicidade às vezes chega disfarçada de desafio. Ele olhou para Helena com tanto amor que ela sentiu o coração derreter. Hoje não estou apenas ganhando uma esposa. Estou ganhando uma nova vida, uma nova chance de ser feliz, e em breve vamos ganhar nosso primeiro filho. Não poderia estar mais grato ao destino por ter colocado Helena no meu caminho. 3 meses depois do casamento, quando Helena estava com 9 meses de gravidez, começaram as contrações numa manhã de terça-feira. Ricardo entrou em pânico total, correndo pela casa como um louco tentando pegar a mala da maternidade, as chaves do carro e lembrando Helena de respirar como tinham aprendido no curso de gestantes. Calma, amor, dizia Helena, que estava muito mais tranquila que o marido. Ainda temos tempo. As contrações estão espaçadas. Mas quando chegaram ao hospital, o médico disse que o bebê estava com pressa de chegar ao mundo. O trabalho de parto durou apenas 6 horas, e às 3:30 da tarde nasceu Miguel Almeida, um menino lindo de cabelos escuros e olhos que já prometiam ser iguais aos do pai. Quando o médico colocou o bebê no colo de Helena pela primeira vez, ela olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito e sentiu um amor tão intenso que achou que o coração ia explodir de emoção. Oi, meu amor, sussurrou ela para o bebê, que abriu os olhinhos como se quisesse conhecer a mãe. Eu sou sua mamãe, e esse homem chorão aqui do lado é seu papai. Ricardo estava mesmo chorando, segurando o dedinho minúsculo do filho e repetindo obrigado, 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 como uma oração. Dona Margarete chegou ao hospital 1 hora depois e se derreteu completamente ao conhecer o neto. Ele é perfeito, dizia ela, revezando com Ricardo para segurar Miguel. É igualzinho ao Ricardo quando nasceu. Os primeiros meses com Miguel foram uma mistura de alegria pura e cansaço extremo. Helena descobriu que ser mãe era ainda mais intenso do que tinha imaginado, mas Ricardo foi um pai presente e dedicado desde o primeiro dia. Ele acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, trocava fraldas sem reclamar e passava horas conversando com o bebê como se Miguel já pudesse entender cada palavra. Quando Miguel completou 6 meses, Helena e Ricardo descobriram que estavam esperando outro bebê. Parece que nosso filho vai ter um irmãozinho ou irmãzinha mais cedo do que pensávamos, disse Ricardo, abraçando Helena no consultório médico, onde acabavam de confirmar a 2ª gravidez. Helena estava radiante com a notícia. Sempre sonhara em ter uma família grande, e agora parecia que seus sonhos estavam se realizando mais rápido do que esperava. A 2ª gravidez foi mais tranquila que a primeira, sem todo o drama e ansiedade que tinham vivido com Miguel. Dona Margarete se revelou uma avó dedicada que adorava ficar com o neto para dar uma folga para os pais.
Vocês aproveitam para namorar um pouco, dizia ela sempre que levava Miguel para passar o fim de semana na casa dela. Casais precisam cuidar do relacionamento também. Sofia Almeida nasceu 1 ano e 2 meses depois de Miguel, uma menina linda de cabelos castanhos cacheados e olhos verdes iguais aos da mãe. Desta vez, Helena estava mais preparada para o parto e tudo correu perfeitamente. Quando colocaram Sofia em seus braços, ela olhou para Ricardo e disse: "Nossa família está completa agora." Ele concordou, beijando a testa da esposa e depois da filha. 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa e muito amor para dar. Não poderia pedir mais nada para Deus. 2 anos depois do nascimento de Sofia, Helena e Ricardo estavam no jardim da casa observando as crianças brincarem. Miguel, agora com quase 3 anos, corria atrás de borboletas enquanto Sofia, com 1 ano e meio, tentava segui-lo com passinhos trôpegos. "Lembra quando eu te encontrei naquele dia no lixo?" perguntou Ricardo, puxando Helena para mais perto dele no banco do jardim. Quem diria que aquele momento terrível ia levar a tanta felicidade? Helena sorriu, observando os filhos que eram a prova viva de que os sonhos realmente podem se realizar. "Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real", disse ela, apoiando a cabeça no ombro do marido. "Que saí de uma vida sem esperança para uma vida cheia de amor." Ricardo beijou o topo da cabeça dela e sussurrou: "Você merecia tudo isso e muito mais. E nossa história está só começando, amor. Ainda temos uma vida inteira pela frente." Naquela tarde ensolarada, observando os filhos brincarem no jardim da casa que agora era verdadeiramente o lar dela, Helena finalmente entendeu o que significava ter uma família de verdade. Não era apenas sobre dividir um sobrenome ou morar na mesma casa. Era sobre amor incondicional, apoio mútuo e a certeza de que sempre haveria alguém para dividir tanto as alegrias quanto as tristezas. Helena Almeida não era mais a órfã abandonada que fuçava no lixo procurando comida. Era a esposa amada, mãe dedicada e mulher que tinha encontrado seu lugar no mundo ao lado de pessoas que a valorizavam pelo que ela realmente era. E assim termina nossa história de Helena e Ricardo, uma prova de que o amor verdadeiro pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em oportunidades de recomeço. Helena nos ensina que não importa de onde viemos ou quantas vezes caímos, sempre há esperança para quem mantém o coração aberto para o amor. Ricardo nos mostra que às vezes precisamos abrir mão dos preconceitos da sociedade para encontrarmos a verdadeira felicidade. Que esta história inspire você a nunca desistir dos seus sonhos, a tratar todas as pessoas com dignidade e respeito e a acreditar que finais felizes são possíveis para quem tem coragem de lutar pelo amor. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Um abraço carinhoso e que Deus abençoe sua vida com muito amor e felicidade.